Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, né? Esse estudo, esse dia, nós reservamos para termos comunhão uns com os outros mediante o estudo da palavra de Deus e também de oração, né? Eu já aproveito para dizer a você que deixe aqui o seu pedido de oração, né? Deixe aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. Nós estamos acompanhando em tempo real a apresentação desse vídeo, né? E vamos anotar, vamos orar, vamos interceder, né? Pelo seu pedido, né? Deus irá fazer a sua vontade, né? Eu quero ler com os irmãos o texto de Romanos, capítulo 5, dos versículos 12 a 20. O texto diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, né, que está declaradamente e oficializado como uma pandemia, né? A população, o mundo, né, tem sofrido várias situações, passado por várias situações já nesse nível de doenças contagiosas, né? Nós falamos de alguma situação endêmica, né, quando ela é restrita a uma determinada região geográfica específica. Nós falamos que é uma epidemia, né, quando se espalha atingindo populações de outras regiões. E nós falamos que é uma pandemia quando o alcance é continental ou mundial, que é o caso que nós estamos vivendo agora, essa pandemia da Covid-19. Nós tivemos na história, né, muitos outros casos de doenças, talvez as mais conhecidas tenha sido aí no século XIV, né, a peste negra, que dizimou aí metade da população da Europa, né, alguma coisa em torno de 75 milhões de pessoas. Depois tivemos a tuberculose, né, no século XVII, uma epidemia que chegou a matar um em cada 7 habitantes, né, do planeta. Né. Depois tivemos a cólera. Né. Vejam que são doenças contagiosas que não deixaram de existir. Elas estão controladas. Né. A cólera, por exemplo, aí no início do século XIX, 1817, matou centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. E o contágio dela era, e é, né, por
através da água contaminada, né? Pessoas que não tinham acesso à água de boa qualidade, à água potável, né? A varíola, né? No final do século XIX, início do século XX, né? Matou mais de 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, malária, febre amarela, o tifo, a AIDS, né? Que ainda continua a dizimar muitas pessoas. E hoje nós temos essa situação da Covid. Irmãos, tudo isso é preocupante, tudo isso é fato, está registrado, estamos vivendo. Muitos já perderam pessoas conhecidas, entes queridos, né? Mas tem algo contagioso sobre o qual eu quero falar hoje, que o texto bíblico nos chama a atenção para isso. Um vírus letal. O seu nome é pecado. Paulo inicia o versículo 12 dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então vejam que nós estamos falando de um vírus de alto nível de letalidade, um vírus extremamente contagioso. Por um homem só, esse vírus entrou no mundo e se espalhou por todos. Não existe um ser humano, que não esteja contaminado por esse vírus. O próprio salmista, no Salmo 38, nos primeiros versículos, ele escreve assim: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne, estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Essa é a forma que o salmista expressa a dor, o estado purulento, putrefado, a situação em que esse vírus letal chamado pecado se encontrava na vida dele. Esse é um vírus mortífero, irmãos. Esse é um vírus extremamente perigoso. E ele é muito mais perigoso do que qualquer outro vírus que a gente conhece. Por quê? Porque ele mata corpo e alma. E esse momento marcante da entrada desse vírus no mundo é o que nós chamamos de queda. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Desde então, irmãos, quando o apóstolo registra que por um só homem o pecado entrou, nós estamos segregados. O ser humano está em isolamento social, espiritual. A Bíblia diz que o pecado causa separação, divisão entre Deus e o homem. A humanidade não tem mais acesso a Deus. A humanidade está enjaulada, presa. A humanidade está em quarentena perpétua. O pecado escraviza, o pecado humilha, o pecado mata. Esse é o cenário, irmãos.
real, bíblico, em que o mundo está. E não está assim por conta da Covid. O mundo está da forma como está, e essa é uma análise mais ampla por conta do pecado. Esse vírus extremamente letal, que mata corpo e alma. Esse é o cenário. Agora vem a parte boa. Agora vem o alívio. Há um antídoto. Há uma vacina para esse vírus. Há uma cura. Há. No próprio texto que nós lemos, eu convido você a olhar na palavra de Deus, na sua Bíblia, aberta com você, nos versículos 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Esse é o antídoto. Esse é o remédio. Essa é a cura. E ela se chama Jesus Cristo. Não estou fazendo paráfrase não, irmãos. Não estou fazendo analogia e nem metáfrase. Não estou falando também em linguagem figurativa. Eu estou falando de um Jesus que é real. Estou falando de um antídoto que está contido no Evangelho, na santa palavra de Deus, que traz cura para esse vírus, para essa doença infecciosa mortal chamada pecado. A vacina para esse vírus mortal chamado pecado deveria ser feita, ser extraída, né, seus elementos básicos de um sangue que não fosse contaminado. E só tinha um nessas condições, Jesus Cristo. Que foi homem, que é homem. E que como homem viveu entre nós. Sentiu dores, sentiu tristeza, fome, sede, foi tentado, mas não teve pecado. Ele foi o único que podia doar o seu sangue para fazer essa vacina, para fazer esse antídoto que traria cura para a humanidade. Ele não doou 10 ml, 20 ml, 200 ml de sangue, ele doou todo o seu sangue, todo. Ele se esvairiu, morreu na cruz, não ficou uma gota sequer de sangue em seu corpo. A Bíblia registra que quando o soldado perfurou o lado de Jesus com a lança, saiu sangue e já saiu água depois, que já não tinha mais sangue. Portanto, esse sangue, ele é mais do que suficiente para produzir vacinas para toda a humanidade, inclusive para aqueles que ainda irão nascer, porque já nascem infectados. Mas esse sangue, nesse sangue, está a cura para as nossas vidas. Eu chamo a atenção de você que talvez ainda não seja um cristão, que talvez não tenha ainda entendido o valor de estar seguro em Cristo Jesus, de estar seguro da vida eterna, de ter a consciência de que a nossa vida não está limitada só ao que vivemos aqui. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo é a solução para a sua vida. É a cura para esse vírus mortífero que está te trazendo angústia, falta de perspectiva, solidão, distanciamento de Deus, uma quarentena que nunca se acaba, você não vê fim, você está cada vez mais aprisionado, sua alma está cada vez mais amargurada,
distante de Deus, você se sente cada vez mais incapaz. E é isso mesmo, você está definhando. Mas eu estou te apresentando hoje a cura. Eu estou te apresentando hoje o sangue de Jesus, contida na pessoa bendita de Jesus Cristo, nos revelada no Evangelho, na palavra de Deus. Você pode encontrar isso. Se você quer oração, se você quer receber uma ligação, deixa aqui nos comentários. Nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos falar mais desse Jesus, nós vamos falar mais dessa cura, nós vamos falar mais do Evangelho. Nós vamos orar com você, por você. E para você que já é cristão, que já foi vacinado, creia, você está imunizado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora que você está em Cristo, Cristo está em você, há uma nova esperança. Há uma luz. E essa luz é Cristo. Nós continuamos, uma vez que estamos imunizados contra esse vírus, nós continuamos buscando conhecer cada dia mais a vontade de Deus para nós. Cada dia mais buscamos, na força que o Espírito Santo nos dá, nos tornarmos mais conformados à pessoa de Jesus Cristo. E cada vez mais queremos oferecer àqueles que ainda não receberam essa imunização a vacina salvadora, o antídoto que resgata, que traz esperança para o coração desesperançado, que traz alegria para o coração entristecido, que traz paz para o coração abatido, ansioso, que traz redenção para o perdido. Confie, Deus tem o melhor para a sua vida. E o melhor de Deus para nós é o seu Filho Jesus Cristo. E Ele deu para nós. Ele deu por nós. Morreu por nós, para que fôssemos imunizados, para que não vivêssemos mais presos às garras do pecado, para que não sofrêssemos mais os sintomas destrutivos, mortíferos desse vírus letal e contagioso. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus é infalível. Se você já procurou resposta e está procurando resposta em tantas outras coisas, eu vou dizer para você, a resposta para a sua vida é Jesus. A resposta para suas dores, mágoas, rancores, ressentimento, alma amargurada, resultado de uma doença que está entranhada, não só no seu corpo, mas na sua alma, é Jesus Cristo. Esse é o santo remédio. Eu quero que você experimente isso, assim como nós temos experimentado, dia a dia, essa graça salvadora, essa graça redentora, esse amor que nos abraça, que nos traz para perto de Cristo, que nos coloca num patamar onde nós conseguimos ter um horizonte, ter uma perspectiva, enxergar longe com os olhos da fé, porque a palavra de Deus traz vida e vida em abundância. Eu vou encerrar essa palavra orando por você. E repito mais uma vez, te lembro de colocar aqui nos comentários
os seus pedidos de oração. E se houver alguma questão mais exclusiva que você não queira colocar aqui abertamente, faça um contato. Pastor, eu quero receber, minha família, eu gostaria de receber uma visita do Senhor. Deixa um contato, eu ligo para você, agendo, nós vamos conversar, nós vamos orar com você, por você, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos falar com mais profundidade do amor de Cristo, que pode mudar a sua vida, pode te dar esperança, pode te dar a verdadeira vida. E a verdadeira vida só existe, só há em Cristo Jesus, não há outra. Qualquer outra promessa, qualquer outro caminho que lhe disserem, qualquer outra vacina que lhe apontarem, não é verdadeira. É paliativa, é falsa. Mas a que eu estou te indicando hoje é bíblica, é real. Eu experimentei. Eu continuo sentindo os efeitos benéficos na minha vida, todo dia. Eu quero que você viva essa vida também e que vivamos juntos. Deus Pai, eu te agradeço por tua graça misericordiosa. Eu te agradeço porque quando o pecado, como um vírus letal, entrou no mundo e contagiou o primeiro homem, então se espalhou para todos os homens. E distanciou, colocou o homem em isolamento. A humanidade hoje, Pai, está isolada de ti, porque o pecado causa separação entre o homem e o seu Deus. Mas o Senhor, demonstrando o seu amor para conosco, envia o seu Filho Jesus, que doa-se por inteiro, de cujo sangue foi extraído o DNA salvador, o DNA, né, que permitiu com que essa vacina fosse colocada à disposição para que pudéssemos ficar livres desse vírus maligno chamado pecado e passássemos a experimentar uma nova vida, passássemos a ter perspectiva da vida eterna. Eu oro, Senhor, para aqueles que estejam me ouvindo possam ser despertados pelo Teu Espírito Santo e receberem de Ti a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Obrigado por estar conosco nesse tempo. Se esse vídeo te abençoou, você pode compartilhar com seu amigo, seu parente, pessoa que você quer bem. Pessoa que aquela que você quer que receba também essa palavra que pode transformar a vida. Deus te abençoe.